aqui, não é, para contar historinha para vocês. Eu espero que todas as nossas crianças estejam aí do outro lado nos vendo. E hoje eu estou caracterizada, vestida de quem? Qual o personagem infantil da história de hoje? Será que você já percebeu? Isso mesmo, eu estou vestida de Bela, Bela da Fera. Então, Bela, ela era uma menininha, uma mocinha que morava com as outras irmãzinhas dela e com o pai. O pai de Bela cuidava das filhas. E sabe, o pai de Bela, ele era camponês, era um homem que trabalhava na lavoura. E um dia, o pai de Bela precisou deixar a Bela, que ela era mais velha, cuidando das meninas menores, porque ele precisava fazer uma viagem de 2 dias mais ou menos, e ele voltaria para casa. Quando o papai foi sair, ele perguntou para as meninas o que elas queriam ganhar de presente, o que ele traria, porque tem esse costume, né? Sempre que alguém da casa viaja, é interessante, porque sempre as pessoas gostam, o papai, a mamãe ou até mesmo os filhos, de trazer um presente para amigos, para a família, não é? E ele perguntou para as meninas o que elas queriam, que ele, quando voltasse de viagem, trouxesse para elas. Mas sabe, o presente das outras meninas, eu não vou falar para vocês o que elas queriam, mas um presente super interessante que Bela, a garotinha mais velha da casa, pediu, eu vou falar para vocês. Ela pediu: papai, eu quero ganhar simplesmente uma flor, uma rosa vermelha. Que lindo! Já dá para perceber que Bela, ela era bela por fora e era bela por dentro, tinha um coração muito bom. Ela era simples, era uma menina carinhosa, que cuidava das irmãzinhas e que gostava muito do pai. Então, o pai ficou impressionado, que presente diferente. A Bela me pediu que trouxesse para ela apenas uma rosa vermelha, uma flor. Então, o pai da Bela viajou e quando ele voltou de viagem para voltar para casa, no caminho, ele lembrou: minha filha Bela pediu uma flor, uma rosa vermelha. E eu quero muito, muito mesmo realizar o desejo do coração dela. Eu preciso levar essa flor vermelha para Bela. E quando ele olhou, crianças, tinha um castelo bem lindo. E na frente do castelo tinha um jardim. E no jardim tinham várias flores. E dentre essas muitas flores, tinha uma flor linda, vermelha, bem aberta. Era ela linda, 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 linda. E o pai de Bela pensou: acho que não me custa nada e ninguém vai reclamar, é só uma flor. É um jardim tão grande na frente desse castelo. Acredito que ninguém vai reclamar se eu pegar uma flor apenas. E quando o pai de Bela ia pegando a flor, apareceu uma fera, um monstro. Dentro daquele castelo saiu o dono do castelo. Ele era feio, 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 todo cabeludo assim, cheio de cabelo, bem feio, cabelo no rosto, cabelo nos braços, tinha os dentes assim, assustador. Era o dono do castelo. E logo o dono do castelo mandou que os empregados pegassem o pai de Bela e prenderam ele dentro do castelo. Simplesmente porque o pai da Bela pegou aquela flor no jardim daquele castelo. E ali ficou preso. O pai de Bela não tinha mais como voltar para casa. E já pensou? Era a Bela que estava cuidando das irmãs mais novas sozinhas em casa. Mas o pai não tinha o que fazer. Quando Bela percebeu que o tempo estava passando, os dias estavam passando e o pai dela não voltava, então certamente ela pediu a alguma vizinha para dar uma olhadinha nas irmãs dela. E Bela então saiu viagem. Ela era corajosa, olha só, ela precisava saber o destino do seu pai, precisava saber notícias do pai. Então Bela foi viajando, viajando, e quando ela passou em frente daquele castelo encantador, que castelo lindo, Bela viu aquelas flores. Então ela pensou: flores vermelhas, acho que meu pai talvez foi pegar a flor que eu pedi para ele e talvez foi preso aqui. E apareceram os servos e pegaram Bela e levaram para dentro de casa do castelo, e Bela reencontrou o pai. O meu pai está aqui porque está preso. E a fera falou: isso mesmo, agora ele é meu prisioneiro. E Bela pediu: por favor, vamos fazer o seguinte, deixa meu pai ir para casa, deixa ele livre. Ele vai para casa, eu tenho irmãs pequenas, ele é homem, ele tem que cuidar da gente, não tem mais mãe. E ele é o pai da casa, ele precisa alimentar minhas irmãs e cuidar da segurança delas. Deixa que eu fique no lugar dele, por favor. E o pai não ficou muito feliz, mas foi combinado assim. Então aconteceu isso, a fera ficou com a Bela dentro do castelo e o papai de Bela foi para casa cuidar das irmãzinhas dela. Olha que coração lindo que Bela tinha, não é? Então Bela ficou ali dentro do castelo com aquela fera. Mas será que aquela fera era má? Era mau? Ele era um homem que judiava, que batia em Bela? Não. O tempo foi passando, e sabe o que aconteceu? A fera se apaixonou pela Bela. Achou ela tão linda, tão graciosa, tão bondosa e se apaixonou por Bela.
Mas o pior não é isso, ou o melhor não é isso. Bela também se apaixonou pela fera. Mas como assim? Já pensou, as outras mocinhas dirão: ai, que horrível, que rapaz feio. Como você é tão bonita desse jeito vai namorar com um rapaz tão feio como esse? Então, a Bela, ela era assim, o coração dela não olhava as coisas de fora. Ela não olhava se ele era bonito ou feio por fora. Ela olhava que ele era bom, ele cuidava dela, ele não era mau. E assim aconteceu. Se apaixonaram, a fera pela Bela e a Bela pela fera. Nós temos uma história na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e nós vamos conhecer essa história agora da Bíblia e ver como é que essa história está comparada, se ela se parece mesmo com a história da Bela e a fera. Samuel era o profeta do Senhor. Naquela época eram escolhidos os profetas por Deus para administrar junto com o rei as coisas espirituais da terra, do país. Então Samuel, ele era o profeta daquele tempo. Mas chegou um dia que Deus falou para Samuel: Samuel, eu não tolero, eu não aguento, eu não suporto mais as atitudes de Saul. Era o rei da época. Saul está muito desobediente a mim, disse Deus para Samuel. Saul está fazendo coisas muito feias, erradas, desagradando o meu coração. Eu não estou gostando nada das atitudes do rei Saul. Então eu quero trocar. Eu vou trocar de rei. Era Deus que escolhia o rei. Então Deus falou para Samuel: Samuel, vá a cidade de Belém, viaje. Vá até a cidade de Belém e lá procure uma casa. A casa de um homem chamado Jessé. Vá lá. Então você vai escolher um novo rei para substituir Saul. E Samuel foi. Chegando naquela casa, lá em Belém, quando Samuel, o profeta, entrou na casa daquele homem chamado Jessé, então o Samuel já começou a dizer: Jessé, eu vim aqui fazer um sacrifício a Deus, oferecer um sacrifício a Deus junto aos seus filhos e à sua família. Traga todos os seus filhos aqui. Então, Samuel falou que iria escolher ali, a mandado de Deus, um rei para substituir o rei Saul. E quando Jessé soube disso, ele ficou muito contente. Imagina sair da casa dele, um dos filhos dele, ser o rei de Israel. Que coisa magnífica, coisa maravilhosa. Então, Jessé trouxe o primeiro filho, Eliabe, o nome dele. E quando Jessé mostrou Eliabe para Samuel, o profeta Samuel pensou: é exatamente este rapaz que vai ser o rei, eu acredito, porque ele é de grande porte, ele é alto, ele é vistoso, ele é saudável, ele tem uma boa aparência. Esse rapaz, com certeza, o Eliabe, é quem vai ser o rei. E lá Deus falou para Samuel: não é este. Não é esse que eu quero não como rei. E aí Samuel não entendeu. Como que não é esse, Deus? Esse rapaz aí, olha o porte dele, olha a figura desse rapaz, olha a presença que esse rapaz tem. Deus disse: não é esse. Então, Jessé foi trazendo os filhos, um a um. Trouxe um, trouxe dois, trouxe três, trouxe quatro, trouxe cinco, trouxe seis, 7 com Eliabe. 7 filhos o Jessé apresentou para Samuel. E Deus dizendo: não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel: não estou entendendo. O profeta Samuel ficou pensando: como assim que não é? Então Deus disse para Samuel assim: Samuel, eu sou diferente dos homens. Os homens, eles veem o exterior, a parte de fora. Mas eu, Deus, vejo o coração, a parte de dentro dos sentimentos. E muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus não se importa com as nossas coisas. Que a gente pode chegar para Deus do jeito que está e continuar do jeito que está até o fim, porque Deus vê o coração. Esse versículo não quer dizer isso. Quando Samuel, o profeta Samuel, viu Eliabe e viu os outros filhos, os 7 filhos de Jessé, o que foi que aconteceu? O profeta Samuel olhou para o físico, para a beleza física. Então Deus disse: não, eu não vejo o físico, Samuel. Eu vejo os sentimentos, as atitudes que vêm de dentro do coração. É isso que o versículo quer dizer. Deus, ele não vê se o nariz é grande ou pequeno, se a boca é torta ou não, se a cor é branca, é preta, ou seja, qualquer outra cor da pele. Deus não vê se o cabelo é cacheado ou se ele é lisinho, se ele é pichain. Deus não vê se a pessoa é bem altona ou se ela é bem baixinha. Deus não vê se a pessoa é bem gordona ou se ela é bem magrinha. Deus não vê se a pessoa falta uma mão ou se a perna é torta.
É essas coisas que Deus diz que não olha, que não agrada, que não é isso que importa para Deus, mas são as atitudes do coração. Vocês lembram da história de Bela? Ela tinha um coração singelo e bom, a ponto de se apaixonar pelo homem bem feio fisicamente, não é? Então Deus disse isso para o coração do seu profeta Samuel: não olhe essas coisas, porque comportamento, o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, as pessoas com quem eu ando, as coisas que eu coloco em mim, é comportamento. Está dentro do coração as atitudes que eu vou colocar para fora. É diferente de coisas físicas. Entenderam o que é que o versículo quer dizer? Então, Samuel pergunta: ô Jessé, você só tem esses filhos, esses 7 filhos aqui? E Jessé diz: eu tenho outro. Ah, é? Samuel perguntou: tem outro? Então, o Samuel disse: onde é que ele está? E Jessé falou: eu tenho meu filho Davi, mas ele é raquítico, baixinho, ruivozinho. Ele não tem uma boa aparência e nem é um homem de grande porte. Ele não parece forçudo. E aí Samuel disse: vai lá e chame ele. Sabe, crianças, onde era que o Davi estava? Davi, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, lá no campo. E quando as ovelhas comiam e descansavam, Davi ficava tocando sua harpa para adorar o Senhor. Então Davi, ele era diferente dos irmãos por fora. Ele não era bonitão, ele não era aquela coisa grande e vistosa. Mas sabe, Davi tinha um coração que adorava Deus, que servia o pai, que trabalhava para o pai, que era manso, que era bom. E esse coração era que Deus queria. Então, mandaram chamar Davi lá no campo. E quando Davi viu que os homens do seu pai estavam chamando ele, os servos, Davi disse: Samuel está na minha casa, aí eu vou agora lá. O que será que ele quer comigo? E quando Davi se aproximou de casa, que Samuel viu Davi, Deus falou: é isso aí, Samuel. Este é o rapaz que eu quero para ser o rei substituto do rei Saul. E aí Samuel certamente ficou pensando: hã? Tá bom? Deus sabe todas as coisas. Deus escolheu Davi. E aí Samuel levou um óleo que naquela época ungia, jogava na cabeça do rei para ungir, escolher o rei, a pessoa jogando um óleo na cabeça. Então aquele óleo foi colocado sobre a cabeça de Davi. Depois daquele acontecimento, Samuel foi para casa e Davi voltou para o campo. Ele voltou a trabalhar normalmente. Não é agora que ele seria o rei. Então lá no campo, olha, Davi, ele tinha um coração tão bom, um coração tão temente ao Senhor. Ele cuidava das suas ovelhas com tanta responsabilidade das ovelhas do seu pai, que um dia Davi matou um urso e outro dia ele matou um leão. Imagina, um homenzinho raquítico que agora era forte, né? E matou um leão e matou um urso, porque ele era corajoso. Ele matou aqueles animais, por quê? Porque aqueles animais queriam fazer mal às suas ovelhas, às ovelhas do pai. E para proteger as ovelhas, o pastorzinho de ovelha, o Davi, ele matou aqueles animais. E logo depois, lá no final da história, ele também matou o gigante Golias, lembra? Davi foi escolhido por Deus porque o coração dele era temente, cheio de fé, e Deus trabalhava na vida de Davi. É tanto que quando Saul, o rei, estava angustiado, agoniado, com o coração aflito, porque agora era idólatra, idolatrava, adorava outros deuses que não era o Deus verdadeiro, estava todo errado nesta terra, e por conta disso, Satanás atormentava a vida do rei Saul. E os homens dali daquela terra sabiam que Davi, o pastorzinho de ovelha, lá na cidade de Belém, tocava harpa como ninguém. O coração das pessoas, quando ouvia, os ouvidos das pessoas, quando ouvia o toque da harpa de Davi, se acalmavam. Então mandavam chamar Davi até o castelo. E Davi então tocava a sua harpa e o rei Saul acalmava o seu coração enquanto Davi tocava a harpa. Tempos depois, Davi se tornou rei de Israel, substituindo então Saul. Então, na nossa história de hoje, nós aprendemos que Deus, ele não se importa com a nossa parte física. Pra gente ficar: eu quero bonito, eu quero ser linda, eu quero ser igual fulano de tal, eu quero ter olho verde, eu quero ter olho azul, eu quero ter... Não. A gente não tem que se preocupar com essas coisas, não. Porque Deus, ele está olhando para nós dentro dos nossos corações e as atitudes, os nossos comportamentos que agradem o coração de Deus. Nós devemos ser verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade o nosso Deus. E ele olha para nós e ele fica feliz, e grandes coisas Deus fará na tua vida e na minha vida se a gente colocar em primeiro lugar as coisas